Olá, meus alunos e alunas, professor Afonso aqui para mais uma aula de matemática. Gente, pelo acontecimento da semana passada, pelo fato de eu ter adoecido, ter passado mal, não tive a possibilidade de gravar essa aula para vocês, tá? Mas não se preocupe, vocês não irão atrasar, tá bom? Estou gravando essa aula 3, mas no decorrer dessa semana eu irei também gravar a aula 4. Eu vi a possibilidade de gravar a aula 3 e 4 hoje, né? Mas só que não foi cabível por conta das outras disciplinas também, das outras séries. Mas não se preocupe, gente, essa semana mesmo eu estarei postando a aula 4, tá? Para vocês poderem acompanhar aí de acordo com a situação. Outra coisa, gente, em relação às atividades, a correção, eu irei separar somente uma aula para fazer essas correções, certo? Porque são muitas atividades e ela demanda muito tempo porque tem que explicar o passo a passo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar aquelas questões de maior complexidade. Vocês também mandam para mim, professor, essa questão foi muito difícil, não consegui resolver, né? Porque aí eu apresento para vocês aqui, tá bom? Porque se eu for corrigir todas as questões, gente, aqui felizmente haja vídeo, né? Porque realmente demora muito, é muito demorado. Mas eu irei responder aquelas mais importantes, aquelas de maior complexidade, tá? Irei responder também aquelas que nos interessam mais para poder fazer nossas atividades, ok? Então, pessoal, hoje iremos continuar com as equações do segundo grau e sistema de equações. Mais especificamente, pessoal, iremos trabalhar hoje sobre resoluções de equações do segundo grau completa. Então, essa vai ser a nossa agenda de hoje, tá? Conteúdo: resoluções de equações do segundo grau completa, fatoração e completar quadrados, certo? E também fórmula resolutiva, tá, gente? Não coloquei aqui, deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Pronto, fórmula resolutiva, que será aquela lá, a fórmula de Bhaskara, né? Muito conhecida. Certo, gente? Atividade serão da página 115 a 118, ok? Bom, resolução de equações de segundo grau completa. Estudaremos agora como resolver uma equação do segundo grau completa por meio de fatoração, completar quadrado e usando a fórmula resolutiva. Primeiro, pessoal, vamos utilizar a fatoração. Mas de que fato é fatoração? O que é fatoração? Certo? Vou colocar assim. Pronto. De que fato é fatoração? Pessoal, fatorar, ele significa decompor um número ou um polinômio em uma multiplicação, certo, gente? Então, quando a gente trabalha principalmente quando a gente está trabalhando com polinômios, né? A fatoração, você tenta reduzir alguns termos, certo? Em uma multiplicação, tá? Isso é que é fatoração, para a gente poder, no ramo, né, da fatoração, no ramo do polinômio, tá, gente? Bom, na equação x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 16, por exemplo, o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, ele pode ser escrito como o quadrado da soma ou a diferença de dois termos, tá? Então, pessoal, para a gente poder dar início, vamos entender aqui como é que é essa fatoração aqui, ó. Você tem essa equação do segundo grau, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 16. Perceba, pessoal, que o primeiro termo é um trinômio quadrado perfeito. Para você poder calcular, né, para você poder encontrar a raiz
dessa expressão algébrica, você primeiro tem que transformar esse quadrado perfeito em um binômio. Você tem que fatorar esse quadrado perfeito, esse trinômio quadrado perfeito. Vai fatorar como? Né? Em uma multiplicação de binômios, né? Dois binômios. Então você tem aqui, ó, fazendo a decomposição dele, você tem x mais 3 vezes x mais 3 igual a 16, né? Então x mais 3 vezes x mais 3 é x mais 3 ao quadrado, igual a 16. Existem dois números cujo quadrado é 16. Então, pessoal, como assim, professor? Existem dois números cujo quadrado é 16. Bom, você pode multiplicar 4 vezes 4 ou multiplicar menos 4 vezes menos 4. Os dois resultados vai dar 16. Tá? Então, esse quadrado aqui, ele vai para a raiz de 16. Então, você vai ter, ó, x mais 3 igual a mais 16 ou x mais 3 igual a menos 16. Tá? Fazendo os cálculos, você tem raiz de 16 é 4, o 3 passa para o segundo membro, fica 4 menos 3 que dá 1. Então, uma raiz é igual a 1, a outra raiz, ó, fica menos 4, passa o menos 3 para lá, então você tem x igual a menos 7. Portanto, pessoal, essa expressão aqui, ela tem menos 7 e 1 como raízes, certo? Vamos prosseguir. Professor, como é que é esse termo de fatoração de trinômios de quadrado perfeito? Pessoal, isso a gente estuda em uma coisa chamada produtos notáveis, tá? Se eu não me engano, acho que eu falei para vocês no ano passado, bem brevemente, mas falei. Então, aqui, pessoal, por exemplo, para você expandir qualquer binômio, a gente podemos aplicar um de seguinte modelo, tá? É o mais comum que a gente tem, ó. A mais B ao quadrado e A menos B ao quadrado. Então, como é que a gente expande esse modelo? A gente diz o seguinte, ó, que, por exemplo, nesse primeiro exemplo, temos o quadrado do primeiro, que é A, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é A e B, mais o quadrado do segundo, que é B. Se for o A menos B, ficaria assim, ó. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo, gente? E o inverso desse processo de expansão é uma forma de fatoração. Se nós reescrevemos as equações nas ordem inversa, nós teremos modelos para fatoração de polinômios da forma a ao quadrado mais ou menos 2ab mais b ao quadrado, certo? Então, pessoal, ó, da mesma forma que você tem a forma dele simplificada como binômio, e você expande, você tem ele expandido e transforma ele em binômio. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, você tem aí, ó, podemos aplicar o primeiro modelo para fatorar, por exemplo, x ao quadrado mais 10x mais 25. Aqui temos, ó, a é igual a x e b é igual a 5, certo? Por que foi que eu escolhi 5? Porque 10 e 25, eles têm um 5 como um divisor comum, certo? Então, ficaria assim, ó, x ao quadrado mais 2 vezes x, né, que é o a, mais 5, que é o b. Aliás, vezes 5, que é o b. Mais 5 ao quadrado. Certo, gente? Calculando, né? Aqui você substitui o a por x. Você repete ele aqui, ó. Certo? Por que que eu estou repetindo? Porque o quadrado dele está aqui, ó. Tá? O quadrado dele está aqui. 2 vezes 5. 2 vezes 5, que seria o 10 aqui no caso, ó. Certo? Que é o 10x. E 5 ao quadrado, que é o 25. Certo, pessoal? Então, para resumir, você teria exatamente esse modelozinho aqui, ó, que é um trinômio quadrado perfeito. Se você fosse expandir esse binômio aqui, x mais 5 ao quadrado, iria dar exatamente esse resultado aqui, ó. Expressões dessas formas são chamadas de trinômios quadrados perfeitos.
O nome remete ao fato de que esse tipo de polinômio de 3 termos pode ser expresso como um quadrado perfeito. Bom, em nosso caso, o A igual a x e B igual a 4. Podemos fatorar o polinômio assim. Aqui já é outro exemplo, tá, gente? Temos aí, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16, certo? Substituindo, né, o A por x, certo? E o B vamos substituir por 4, tá bom? E aí nós teríamos esse resultado aqui, ó. X mais 4 ao quadrado. Tá, gente? Aqui foi só alguns exemplos que eu trouxe para vocês de trinômio quadrado perfeito, para vocês terem uma noção de como é que funciona, tá? Aí você iria escolher, né? O B, por exemplo, o B iria ser um divisor em comum, né, entre termo independente e o termo que está no meio, com a variável. Geometricamente, o trinômio quadrado perfeito, x ao quadrado mais 6x mais 9, representa a área de um quadrado cujo lado mede x mais 3. Né? Então você tem aqui, ó, o que é um quadrado perfeito? Ó? Se você somar todas essas áreas aqui, você vai ter exatamente essa expressão. Por isso que o nome é trinômio quadrado perfeito, ok? Então, pessoal, para escrever uma equação que representa a área desse quadrado, basta adicionar a área das 4 regiões em que foi dividida, tá? Então, para você encontrar, você somaria, né? Somaria todas as áreas aqui, ó, que está dentro desse quadrado. Está muito longe, né, gente? Ok? Dúvidas? Mande aí que eu tiraria a dúvida de vocês. Bom, estando claro essa parte sobre a fatoração do trinômio, né? Encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, onde ela é um trinômio quadrado perfeito, agora a gente vai para a segunda parte, que é completar quadrados. Completar quadrado, pessoal, ele é um pouquinho mais complexo, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas não é mais difícil que trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. Note que o primeiro membro da equação, x ao quadrado mais 10x menos 11 igual a 0, não é um trinômio quadrado perfeito, né? Óbvio que não, porque para ser um trinômio aqui deveria ser um múltiplo de 10, né? E aqui deveria ser um divisor de 10 e do termo independente. Nesse caso, podemos adicionar um número apropriado aos dois membros da equação, de modo a manter a igualdade e obter um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro, para em seguida fatorá-lo, né? Então, o que a gente vai fazer? Para trabalhar, pessoal, completar quadrado, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa expressão em um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu vou fazer isso? Inicialmente, isolamos o termo independente da equação no segundo membro, né? Então, eu vou pegar esse termo independente e vou isolar ele no segundo membro. Vou fazer isso como? Vou somar o mesmo, vou adicionar o mesmo valor, né, nos dois membros. Como aqui é um número negativo, eu vou adicionar o oposto dele, né, e aqui vou adicionar ele também positivo. Fazendo isso, ficaria x ao quadrado mais 10x igual a 11, certo? Pois bem, geometricamente, a expressão x ao quadrado mais 10x representa a soma das áreas de 3 regiões. Pessoal, essas expressões, ela está geometricamente, por quê? Porque a imagem é apenas uma interpretação geométrica, que não necessariamente representa o valor de x.
pois esse valor ele é desconhecido e a gente vai encontrar ele posteriormente, tá, gente? Então aí é só para a gente ter uma noção clássica de como é que seria completar quadrado, né? Então, suponhamos que você tem, né, essa expressão e essa expressão ela vai representar a soma de 3 regiões, né? 2 retângulos e um quadrado. Note que sobrou um pedacinho aqui, ó. Por isso que o nome é completar quadrado, tá? Em um quadrado de lado x, ó. Em um quadrado de lado x, ó. Aqui, ó. Quadrado de lado x. Área de um retângulo de lado 5, né? Então, retângulo de lado 5, você temos aí a área. Note que para completar o quadrado, adicionamos um quadrado de lado 5. Mais um quadradozinho de lado 5 aqui, ó. Que está adicionando, ó. Certo? Lado 5. Por que 5? Ó? Porque aqui está o tamanho dele aqui, ó. 5 desse lado, 5 desse lado, 5 desse lado. Vai ser 5 desse lado aqui também, tá? Assim, pessoal, para tornar a expressão x ao quadrado mais 10x um trinômio quadrado perfeito, adicionamos 5 ao quadrado unidades aos dois membros da equação. Tá? Então, esse valor ele vai ser adicionado tanto no primeiro membro como no segundo. Ó. Então, fazendo o cálculo, ele se tornou um trinômio quadrado perfeito. Certo? Agora podemos fatorar o trinômio quadrado perfeito e obter as raízes da equação inicial. Então a gente vai observar novamente todo o processo. Adicionamos 11 unidades aos dois membros da equação, desse modo isolamos o termo independente da equação do segundo membro. Certo? Que a gente fez aqui, ó, isolou. Depois a gente adicionou 5 ao quadrado unidades nos dois membros da equação. Desse modo, obtemos um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro, né? Então, no primeiro membro, a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Ok? Por fim, fatoramos o trinômio quadrado perfeito. Né? Então, a gente vai pegar esse trinômio quadrado perfeito e fatorar ele. Ficaria como? Fatorando, eu tenho o produto de dois binômios. Tá, gente? Então, aqui tem um binômio, outro produto dele. Então, o produto de dois binômios é exatamente a fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Ok? Então, aqui você vai ter, né? Portanto, efetuando aqui o cálculo, x mais 5 igual a mais raiz de 36, né? Por que a raiz? Porque aqui era ao quadrado. Ao quadrado foi para o segundo membro e se transformou em raiz. Tá, gente? E x mais 5 menos 36. Mais uma vez, pessoal, tem mais raiz de 36 e menos raiz de 36, porque nessa situação você obtém dois valores, tá? Raiz de 36 eu posso encontrar através do produto de 6 vezes 6 ou 6, ou menos 6 vezes menos 6, ok? Substituindo, primeiro você vai ter, ó, passa para o segundo membro, ó, menos 5. Você vai ter x igual a 1 e aqui, ó, menos 5. Diminui, dá o sinal do maior, fica menos 11. Portanto, pessoal, menos 11 e 1 são as raízes da equação x ao quadrado mais 10x menos 11 igual a 0. Certo, gente? Então, esse, gente, foi o módulo como efetuar o cálculo de completar quadrado. Na próxima aula, gente, eu vou colocar um passo a passo sobre completar quadrado, tá? Para a gente poder ter uma noção básica de como é que isso funciona. Pessoal, aqui a gente vai estudar sobre a fórmula resolutiva, né? O que é essa fórmula resolutiva? É uma generalização do método de completar quadrado. Usando essa fórmula, podemos obter as raízes de uma equação do segundo grau a partir de seus coeficientes, ou seja, a partir de seus números, sem utilizar figuras, né, gente? Sem utilizar aqueles quadrados lá que a gente desenhou. Para obter as raízes reais da equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0, a gente substitui os valores do coeficiente a, b e c na seguinte fórmula: x igual a menos b mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, com b ao quadrado menos 4ac maior ou igual a 0 e a diferente de 0.
tá, gente? A famosa fórmula de Bhaskara que a gente conhece, tá? De maneira parecida com a realização anteriormente, para deduzir essa fórmula, efetuamos adições, subtrações e multiplicações nos dois membros da equação. Ax² mais bx mais c igual a zero. Por que, gente? Porque aqui é a fórmula natural dos polinômios, né? Os polinômios de segundo grau eles são representados dessa forma, com a diferente de zero, de modo a manter a igualdade verdadeira e a obter um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro para em seguida fatorário, né? Então, como foi que a gente chegou nessa fórmula, né? Como foi que a gente obteve essa discriminante? Pessoal, para obter essa fórmula, ele utilizou a fórmula como é escrita, um polinômio, e aplicou a fórmula de completar quadrado, certo? Então, primeiro, subtraímos a unidade, C unidades dos dois membros, né? Então, a gente isolou o termo dependente que é o C, certo? Depois, eles multiplicou os dois membros da equação por 4A. Por que 4A, pessoal? Porque foi o número que ele conseguiu encontrar, né? Ele disse que o 4A, note que 4A é diferente de zero, pois A é diferente de zero, tá, gente? Então, ele quis multiplicar por 4A porque foi o número que ele conseguiu através de suas representações geométricas, ok? Bom, logo em seguida ele adicionou b² unidade aos dois membros da equação. Desse modo, obtemos um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro, né? Então, quando ele obteve um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro, ele adicionou b² nos dois membros. Feito isso, pessoal, ele fatorou o trinômio quadrado perfeito. Ó. Perceba que aí você tem o produto de dois binômios, certo? O produto de dois binômios ele é elevado ao quadrado. Então, gente, considerando b² menos 4ac maior ou igual a zero, extraímos a raiz quadrada dos dois membros da equação. Então, ele extraindo a raiz quadrada, dos dois membros da equação, você tem, mais ou menos, raiz quadrada de b² menos 4ac, certo? Se você extrair a raiz quadrada do primeiro, você tem que extrair também do segundo, né? Que é para poder eliminar esse quadradinho aqui de cima, ok? Por fim, efetuamos as subtrações de divisões para isolar o x, né? Então aqui foi toda a manobra que a gente fez para poder isolar o x, né? Efetuando as divisões, subtrações, certo? E isolando o x temos, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. Tá, pessoal? Ficou em dúvida? Dá uma olhadinha com calma, analisa passo a passo, certo? E dá uma verificada que isso é bem bacana, tá, pessoal? Tem outros modelos também para entender como é que funcionou a transformação da fórmula de Bhaskara, mas o mais utilizado é esse, tá? O de completar quadrado, certo? Geometricamente, pessoal, o trinômio... Geometricamente, o trinômio quadrado perfeito... Vou colocar mais assim... Então vamos lá, pessoal, como é que ficaria ele representado geometricamente, né? Esse trinômio quadrado perfeito, 4a² x² mais 4abx mais b², certo? Ficaria assim, ó, a área de um quadrado cujo lado mede 2ax mais b, né? Então quando você soma todos esse quadrado com mais esse quadrado, esses dois retângulos, você tem exatamente essa fórmulazinha aqui, ó, certo? Ok? Pessoal, ó, aqui é um exercício para a gente entender como é que funciona essa fórmula resolutiva. Ó. Agora observe como Daniela, aqui embaixo, gente, ó. Agora observe como Daniela fez para determinar as raízes da equação x² menos x menos c igual a zero usando a fórmula resolutiva. Foi que ela fez, ó, gente, ó. Ela separou os coeficientes, né? O coeficiente A1, B menos 1 e C menos C. Calculou a discriminante, né? Que a gente vai chamar de delta. B² menos 4ac, que deu 25, certo?
E utilizou aqui, ó, substituiu. O B vai ser menos 1. Então, ficaria menos 1. Pessoal, esse menos é da fórmula. Cuidado para não confundir, tá, gente? Quando o coeficiente vier negativo, você tem que calcular com o sinal negativo também da fórmula, tá? Então, substituindo aqui a discriminante delta por 25 e o A por 1. Você tem, ó, 1 mais ou menos raiz de 25 é 5, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, aí você vai ter duas raízes, né? Onde a primeira raiz você tem 3 e a segunda raiz você tem menos 2. Portanto, as raízes da equação, né, são x' 3 e x2' menos 2. Para verificar se a resolução está correta, Daniela substitui na equação os valores de x1 e x2 obtidos, né? Então, foi o que ela fez. Primeiro, ela substituiu o 3. Onde for x, ela colocou o 3. O resultado, ó, sentença verdadeira, deu 0 igual a 0. E na outra sentença, onde foi x, ela colocou menos 2, ó. Então, sentença verdadeira também, 0 igual a 0. Como as igualdades obtidas por ela foram verdadeiras, conclui-se que a resolução está correta, tá? Então, essa é como a gente utiliza a fórmula resolutiva. Coisas que vocês sabem que vocês trabalharam isso ano passado comigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Fizemos prova também com várias questões em relação a isso. Tá? Então, quem ainda tem dúvida sobre a fórmula resolutiva, né, que é conhecida como fórmula de Bhaskara, continue estudando, praticando, que dá certo. Vamos aprender um pouquinho de história, né? O método de completar quadrado foi usado pelo matemático árabe de Mohammed Ibn Musa al-Khwarizmi no livro de Al-Rabi, né? E foi publicado pelo ano de 820. Né? Esse método consiste na construção de quadrados e retângulos para calcular as raízes da equação do segundo grau. Como a gente viu lá, né, geometricamente. Você viu que a gente tinha lá ilustrações de quadrados e retângulos para poder entender como é que é esse método de completar quadrado. Já a origem da fórmula resolutiva, pessoal, de equação do segundo grau, é provavelmente babilônica, datada próximo de 2000 anos antes de Cristo, né? Por volta do ano de 1960, essa fórmula resolutiva ela passou a ser conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara, devido ao fato de esse matemático hindu tê-lo generalizado, né? Então o Bhaskara generalizou essa fórmula, que ela, né, foi datada de próximo 2000 anos antes de Cristo, e ela ficou conhecida com esse nome por conta disso, né? Por conta desse cidadão que generalizou ela, certo? De forma abrangente, sendo conhecida mundialmente. Não se pode negar a importância de Bhaskara e de suas obras, porém, é um erro atribuir apenas a ele o desenvolvimento da fórmula de resolução de equações de segundo grau, né, gente? Então, não foi somente Bhaskara que conseguiu encontrar métodos para a fórmula resolutiva de equações do segundo grau. Ok? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, mande para mim que eu estarei à disposição para tirar. Tá bom? Na nossa próxima aula, que é a aula 4, a gente vai fazer o estudo das raízes de uma equação do segundo grau. Tá bom, gente? Então, bons estudos, boa aula e até a próxima. Tchau, tchau.